algo novo na administração pública brasileira, tá? Ela não é assim algo antigo, algo que faz muito tempo. Apesar de que eu acho que já faz muito tempo, né? Porque nós estamos em 2020 e 26, ela é de 2018, então já faz bastante tempo, né? Já fazem 8 anos, 8 anos, né? 8 anos que ela está em vigor. Então, mas assim, ela não foi aplicada antes de 2000 basicamente ela começou a aplicação dela depois de 2020, tá? Então a gente teve um hiato aí entre a aplicação. E ela diz o quê? Primeiro, a premissa básica da lei é boa-fé no tratamento de dados pessoais. Ou seja, presume-se que quem está aplicando, quem está fazendo o tratamento de dados pessoais, está fazendo ele de boa-fé. Ou seja, ninguém faz nada para ter vazamento, para ter algum problema nos dados pessoais, tá? Essa é a premissa básica, tá? Aí a gente precisa saber o quê? A gente precisa refletir sobre algumas questões, tá? Então, qual o objetivo deste tratamento? Para que eu quero fazer o tratamento desses dados que eu tenho ou que eu coletei? Para quê? Qual o objetivo? É preciso mesmo utilizar essa quantidade de dados? Ou seja, os dados que eu coleto daquele público que eu utilizo, eles são necessários? Eu preciso pedir aquelas informações? Tá? E isso é importante a gente saber, porque muitas vezes, uma coisa que acontece muito, principalmente na administração pública, é o quê? A gente tem usos e costumes. Eu falo que a gente tem usos e costumes. Então, por exemplo, há 15 anos atrás, a gente pedia algumas informações para quem nos procurava. E o que a gente continua fazendo? Pedindo as mesmas informações, mesmo que a gente já percebeu que elas não têm relevância para o nosso trabalho, tá? Ou seja, a gente coleta dados, trata os dados e não usamos esses dados. Eles acabam ficando estocados. Então a gente, com a LGPD, o ideal seria fazer o quê? A gente fazer um apanhado de tudo que a gente coleta de dados e verificar, eu preciso disso? Onde que eu uso esses dados? Isso seria muito importante, mas é algo que normalmente a gente não faz, tá? O cidadão com quem me relaciono deu o consentimento, porque para você usar, desde o início da lei, tá? 2018, para eu usar dados pessoais, eu preciso que a pessoa, o titular desses dados, certo? Dê um consentimento. Então, tudo que eu vou fazer com os dados dele, ele tem que me dar o consentimento. Tá? E esse consentimento, daqui a pouco a gente vai falar sobre consentimento, você vai ver que ele tem que ser explícito. Ele não pode ser assim, mais ou menos. Ele tem que ter a finalidade. Tá? Então eu tenho que saber o que eu quero fazer com esses dados e pedir o consentimento para aquela pessoa que está me fornecendo aquela informação. Tá? O uso dos dados pode gerar alguma discriminação, porque nós temos dados que são públicos. Tá? Por exemplo, o seu nome, Lidiane Cristina Soares Paes, é público, é um dado público, tá? Ele não é protegido, tá? Por quê? Porque é o seu nome, você se apresenta com esse nome, tá? Só que se eu tenho o seu nome aqui, só que eu não posso fazer o que eu quero com ele.
tá? Eu só posso fazer o que você me autoriza a fazer, tá? Agora, existem outros dados que são dados que não são públicos e são dados que são considerados dados sensíveis, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões. Por exemplo, uma coisa que sempre me perguntam é a questão, por exemplo, mas tem a LGPD, mas tem também a Lei de Acesso à Informação, que obriga lá o portal da transparência, que os seus dados estão lá, né? Muita gente pergunta, mas meu salário está lá, minhas informações estão lá. Porque são informações públicas. Você, como servidora pública, esses dados não são dados sensíveis, tá? Agora, dentro das informações que estão disponibilizadas no portal da transparência, existem dados que são sensíveis, que é o caso, por exemplo, não o seu pagamento, o seu salário, tá? Nem suas vantagens pessoais ou do cargo, mas os seus descontos. Por exemplo, os descontos não podem ser divulgados. Sim, porque eles geram discriminação. Por exemplo, vamos pegar um caso, eu tenho certeza que isso não acontece com você, tá? Mas, por exemplo, você é uma pessoa que tem 2, 3, 4 consignados. Tá? Ninguém tem que saber isso. Mas ele paga pensão alimentícia. Ninguém tem que saber que ele paga pensão alimentícia. Por quê? Porque isso são dados sensíveis, inclusive dados que podem gerar alguma discriminação. Então a gente não divulga, apesar de você ser servidora pública e seus dados salariais são públicos, mas os seus descontos não. Tá? Exatamente. Então, por exemplo, se eu entrar no portal da transparência, vai estar lá, Lidiane ganha tanto, ela tem tal gratificação, ela tem isso, aquilo. Aí tem lá o valor total. E aí tem o valor líquido que você recebeu naquele mês. Mas não tem a discriminação dos seus descontos. Porque não pode ter, porque não interessa para ninguém o que é descontado de você, tá? É exatamente isso. Por quê? Porque pode gerar discriminação. A gente tem. E aí tem os princípios da LGPD. Quais são os princípios da LGPD? O primeiro é a finalidade. A finalidade ela tem que estar especificada e informada explicitamente ao titular. Por exemplo, se eu pedir uma informação pessoal sua, eu tenho que falar por que eu vou fazer com ela. Eu tenho que falar por que eu quero e o que eu vou fazer com ela. Tá? E aí você verifica se você me autoriza ou não a fazer isso. Tá? Porque você é o titular desses dados. Tá bom? A adequação à finalidade previamente acordada e divulgada. Por exemplo, o que é adequação? A informação que eu pedi, que eu falei o que eu vou fazer, ela é adequada a essa finalidade? Ou seja, eu só posso fazer aquilo que você me autorizou com a sua informação, tá? A necessidade do tratamento, limitado ao uso de dados essenciais para alcançar a finalidade inicial. Ou seja, os tratamentos que eu vou fazer nesses dados, eles têm necessidade de serem feitos? Então eu tenho também, isso é um princípio da LGPD, ou seja, a necessidade do tratamento. Porque, de repente, eu não preciso nem ter a informação. Tá? Que é o caso, por exemplo, de uma coisa que eu sempre falo sobre isso, né? Por exemplo, quando eu trabalhava
quando eu era empregado, né? Uma vez eu cheguei numa empresa para ser contratado e me pediram 6 fotos. Na época, nossa, tem que trazer metros de foto. Eu levei, mas eu quis saber para que era, né? Então a pessoa listou lá o que ela ia fazer com as fotos, mas eu falei, mas são só 3 que você precisa. Eu falei, mas as outras 3 é se der problema nas 3 primeiras. Ou seja, hoje com a LGPD eu não posso mais fazer isso. Por quê? Porque a foto da pessoa, a imagem da pessoa é protegida. Eu não posso usar para nenhuma finalidade, nem posso guardar foto de alguém sem autorização. Tá? A imagem da pessoa é pessoal e ela é um dado sensível. Tanto é que hoje, por exemplo, com inteligência artificial, com esse monte de coisa, eu posso pegar a sua foto e fazer o que eu quiser com ela, né? Então, é um dado sensível. Eu não posso guardar esse tipo de informação, tá? Sem a sua autorização. E você tem que saber exatamente o que vai ser feito com ela, tá? Então, a gente tem essa. Aí vem acesso livre, fácil e gratuito das pessoas à forma como seus dados são tratados. Por exemplo, solicitou o dado. Tudo bem. Está solicitado. Você recebeu, eu te entreguei meus dados, tá? Daqui 1 ano, daqui 6 meses, eu quero saber o que você fez com meus dados. Você tem que me informar, tá? Você tem que me informar, e o acesso é livre, fácil e gratuito, tá? Ou seja, você tem que me dar acesso às informações do que está sendo feito com os meus dados. A qualidade dos dados, deixando-os exatos e atualizados segundo a real necessidade no tratamento. Tanto é que é fundamental que você periodicamente faça revisão desses dados. Porque eles têm que ter qualidade, eles têm que estar corretos. Eu não posso ter dados desatualizados, tá? Dados desatualizados não podem ficar na minha base de dados. A transparência ao titular com informações claras e acessíveis sobre o tratamento e seus responsáveis. Por exemplo, se eu te entreguei a minha informação, os meus dados, eu tenho direito a saber o que você fez com ele e quem acessou meus dados que estavam sob sua guarda. Então, por exemplo, quem são os responsáveis por usar aqueles dados? Tá? Então, por exemplo, se eu entreguei os dados para fazer uma matrícula numa escola, tá? Você não pode usar para outra finalidade. Para você usar para outra finalidade, você vai ter que me pedir consentimento. Oi? Isso, que é o que a gente, na LGPD, a gente chama de consentimento, tá? Ou seja, vai ter que dar o consentimento. E eu tenho o direito de saber quem está manuseando os meus dados, tá? Segurança para coibir situações acidentais ou ilícitas como invasão, destruição, perda, difusão e outras, tá? Ou seja, eu presumo que quando eu forneço meus dados, eles estejam seguros. Por isso que é importante você ter uma boa base de dados. E uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é que essa segurança não é somente aos dados que estão digitais, ou seja, dos computadores. Por exemplo, se você tiver dados em papel, então, eles também são protegidos pela LGPD, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado. E vocês aí na educação têm muito dado de criança, tá? De criança e adolescente. E esses, daqui a pouco a gente vai falar com mais propriedade, eles são mais protegidos ainda, tá?
prevenção contra danos ao titular e a demais envolvidos, ou seja, eu não posso, a minha segurança tem que gerar uma prevenção contra qualquer tipo de dano que possa ocorrer a esses dados, tá? A não discriminação, ou seja, não permitir atos ilícitos ou abusivos, tá? E a responsabilização do agente, obrigado a demonstrar a eficácia das medidas adotadas. O que é isso? A Secretaria de Educação captou os dados e se houver qualquer coisa com esses dados, ela vai ser responsabilizada. Tá? Por quê? Porque não pode acontecer nada, tem que estar sempre tudo em ordem nesses dados, tá? Bem, você tem alguma dúvida, Lidiane?